Não se esqueça de dar o like. Eu, 40, estou lutando para superar o comportamento de minha esposa, 40, em uma viagem. Minha esposa e eu estamos de férias na Itália. Estamos no país há cerca de uma semana e ficaremos mais uma semana. Há alguns dias, fizemos um passeio de vinho na Toscana, que era uma das coisas que minha esposa mais estava ansiosa para fazer. Ela exagerou. Fez 5 degustações na primeira vinícola que visitamos e bebeu de 6 a 8 taças, não contei exatamente, no almoço. Ela me disse algumas vezes que estava bem bêbada. Minha esposa também costuma ficar um pouco enjoada no carro. Ela teve alguns problemas em nossa viagem anterior a Pompeia com as estradas sinuosas e acidentadas. Recomendei que ela tomasse Dramamine, mas ela bebeu o suficiente para esquecer. Ela vomitou no ônibus do passeio 2 vezes a caminho do nosso hotel. O motorista educadamente nos disse que não éramos mais bem-vindos e sugeriu que chamássemos um táxi. Esperamos em uma parada de descanso por cerca de 1 hora, e ela disse que estava bem, então chamei um táxi para nos levar de volta. Ela vomitou no táxi também. Acabei gastando cerca de 300 euros no total em gorjetas generosas e taxas de limpeza. Nosso hotel está em uma zona de tráfego restrito, então tivemos que caminhar alguns metros. Nesse ponto, ela estava coberta de vômito e eu também tinha um pouco em mim. Eu estava bem chateado e enojado com minha esposa, então estava andando um pouco afastado dela. Sinceramente, eu realmente não queria ser visto com ela. Ela percebeu que eu estava com raiva e perguntou o que estava errado quando chegamos ao quarto do hotel. Não fui gentil. Disse a ela que seu comportamento era vergonhoso, que ela nos envergonhou e lembrei a ela que ela é uma mãe com 40 anos de 2 crianças, não uma universitária de 19 anos, e que ela precisa agir de acordo. Ela começou a dar desculpas, me disse que não achava que tinha bebido tanto, que pensou que estava com intoxicação alimentar e não se sentia bem. Tomei banho e fui à farmácia para comprar remédios para ela, garanti que ela não iria sufocar com o próprio vômito, e saí. Eu não queria estar perto dela. Jantei e dei uma volta pela cidade para me acalmar, e quando voltei, ela estava dormindo. Na manhã seguinte, quando acordamos, ela começou a me criticar por não tê-la apoiado mais e por ter sido tão rude com ela quando ela estava com intoxicação alimentar. Eu não a chamei diretamente de mentirosa, mas também não pedi desculpas. Agora estamos um dia depois e isso está afetando seriamente nossa viagem. Estou chateado porque ela ficou bêbada e nos humilhou. Ela está irritada porque não acredita em sua história de intoxicação alimentar. Não tenho certeza de como superar isso. Ela parece querer ignorar o assunto e que eu peça desculpas. Eu acho que ela é quem precisa se desculpar. O que fazemos aqui? Edição: vocês gostam de ler demais nas entrelinhas. Minha esposa não é alcoólatra, ela apenas ficou muito empolgada com o vinho toscano e bebeu demais. Não entrei em um acesso de raiva cega ou a xinguei verbalmente, eu estava irritado e fiz alguns comentários desagradáveis com raiva. Não a abandonei nas ruas para morrer sufocada com seu próprio vômito em uma sarjeta, andei 5 passos à frente dela por algumas quadras. E estamos bem agora. Ela se desculpou profusamente esta tarde. Ela admitiu que errou e bebeu demais. Não houve intoxicação alimentar envolvida, embora alguma doença de movimento provavelmente tenha ocorrido. Ela pediu desculpas por nos fazer gastar muito dinheiro e fazer cena. Ela me agradeceu por cuidar de tudo. Superamos e aproveitaremos o restante das nossas férias. Eu sou a babaca por não pagar as férias do meu irmão e da família dele? Eu, 28, tenho um irmão mais velho, Adam, 30, e minha cunhada, Stephanie, 28. Todos os anos, minha família e eu fazemos uma grande viagem, e a época do ano depende das agendas de todos. Este ano, concordamos coletivamente com a segunda semana de dezembro. Os que estão indo na viagem incluem meu marido, Justin, 33, nossos gêmeos de 2 anos, meus pais, meu irmão, cunhada e seu filho de 3 anos. Minha mãe sempre faz todos os arranjos de viagem para garantir que todos estejam nos mesmos voos, que as crianças fiquem com os pais, que os hotéis sejam os mesmos, etc. Cada um cuida de sua locomoção para o aeroporto, mas minha mãe faz os arranjos de carro do aeroporto de destino para o hotel e do hotel para o aeroporto na partida. Enquanto minha mãe faz os arranjos, meu marido e eu sempre usamos Venmo para enviar o pagamento da nossa parte das passagens e hotéis para minha mãe. Meu irmão e cunhada fazem o mesmo. Este ano, todos concordaram em ir para Disney World em Orlando. Minha mãe, como de costume, fez todas as reservas e providências há cerca de 2 meses. Meu marido e eu pagamos nossa parte para minha mãe cerca de uma semana após as reservas serem feitas. Ontem à noite, Adam mandou uma mensagem para o meu marido perguntando se já tínhamos pago meus pais. Ele disse que já tínhamos pago há algum tempo.
Ada então perguntou a Justin se poderíamos pagar a parte da viagem de sua família. Não sei se todos já foram para Disney, mas está ridiculamente caro nos dias de hoje. Justin disse a ele que não poderíamos pagar com nosso orçamento naquele momento. Ambos trabalhamos em tempo integral e ganhamos um dinheiro decente, mas não temos dinheiro para jogar fora. Meu irmão e cunhada também trabalham em tempo integral, e meu sobrinho não está em creche, a mãe do meu irmão o cuida de graça, enquanto nós pagamos a creche para nossos 2 filhos. Ada respondeu com, bem, ok então, e parou de mandar mensagens. Agora, esta manhã, acordei com várias mensagens de Adam chamando Justin de idiota por não ser um bom irmão e não pagar pela viagem deles. Eu disse a Adam que concordava com Justin e que não tínhamos dinheiro no orçamento para eles. Pedi desculpas e disse a Adam que ele estava fora de linha por chamar Justin de idiota e que não toleraria isso. Adam pediu novamente para que eu pagasse e disse que poderia ser o nosso presente de Natal para ele, minha cunhada e meu sobrinho. Se eu tivesse dinheiro sobrando para fazer dessa forma, eu faria, mas não tenho condições de fazer isso, então não posso. Disse a ele que não podia fazer isso e pedi que ele entrasse em contato com nossos pais sobre um plano de pagamento ou algo assim. Ada chamou Justin e eu de imbecis e disse que arruinamos as férias deles. Estou um pouco surpresa com o comportamento do meu irmão, mas Justin e eu somos os idiotas aqui. Edição, ainda estou no trabalho, mas segui o conselho de alguns aqui e entrei em contato com minha mãe e minha cunhada, separadamente, e contei a elas o que Adam fez. Minha mãe e Stephanie ambas confirmaram que já pagaram a parte deles da viagem e já o fizeram há meses. Stephanie não fazia ideia de que Adam tinha entrado em contato com Justin e não sabe por que ele fez isso. Ela disse que vai controlá-lo e pediu desculpas para mim pelo pedido dele. Para aqueles que perguntam por que planejamos essa viagem quando meu irmão e minha cunhada não podiam pagar, a Disney foi ideia deles. Depois que todos verificaram as finanças, todos concordaram, e minha mãe começou a fazer os arranjos dentro dos orçamentos fornecidos naquele momento. Desculpe se isso não ficou claro em meu post inicial. Estou lidando com isso no trabalho. Edição: estou sentada no estacionamento do trabalho antes de pegar meus filhos e voltar para casa, mas tenho mais informações. Preciso enfatizar que amo muito meu irmão, mas oh meu Deus, não faço ideia de como isso aconteceu na minha vida agora. Minha cunhada falou com meu irmão. Eu não sabia até hoje que eles têm contas correntes separadas e uma conta poupança conjunta. Sua própria conta é para seu dinheiro de diversão para usar como quiser, enquanto a conta conjunta é usada para despesas compartilhadas. Meu marido e eu fazemos isso também, o que diminui drasticamente as discussões sobre dinheiro. De qualquer forma, Ada aparentemente comprou para minha cunhada um par de brincos de diamante como presente de Natal e foi cobrado 3 vezes pelo mesmo item da Tiffany S. Em vez de lidar com o banco ou com a Tiffany's, ele entrou em pânico e pensou que poderia conseguir dinheiro de Justin e eu para compensar. Sinto muito por ele, mas estou rindo no momento. Mais novidades em breve. Atualização. Meu irmão e minha cunhada trouxeram o jantar para o meu marido e eu e queriam conversar sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas. Meu irmão mostrou extratos bancários confirmando o triplo débito da Tiffany's. No entanto, quando ele explicou o que aconteceu, não foi um erro da Tiffany's, mas sim um erro do usuário dele. O Ada é bastante impaciente, quando a página não foi atualizada automaticamente da tela onde as informações de pagamento são inseridas para a página de confirmação onde o pedido é confirmado, ele apertou o botão de envio algumas vezes, em suas palavras, algumas vezes, então na verdade ele fez 3 pedidos de brincos. Ele pediu desculpas a Justin e a mim, bem como a minha cunhada. Ele também vai se encontrar com nossos pais amanhã para se desculpar pessoalmente com eles. Embora eu tenha ficado inicialmente irritada com ele, Justin e eu o perdoamos. Não pensem por um segundo, no entanto, Reddit, que isso não será mencionado sempre que ele zombar de mim por ter tentado sair de sua caminhonete com o cinto de segurança ainda no lugar. Risos. Meu irmão ligou para Tiffany's para cancelar os 2 pares de brincos comprados erroneamente. Sinto muito por minha cunhada que a surpresa tenha acabado, e disse a meu irmão que, se ele cometer o mesmo erro novamente, peça ajuda em vez de inventar alguma história. Ele disse que foi a Justin primeiro pensando que ele seria menos propenso a zombar dele do que eu, totalmente certo. Ele não conseguia admitir seu erro por constrangimento, o que eu entendo, mas disse a ele que seja honesto e não hostil. Dito isso, só tenho mais um tempinho antes de abraçar meus filhos, então farei isso. Aproveitem o fim de semana, Reddit. Eu sei que vou aproveitar o meu. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca,
É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Minha noiva me traiu com meu pai. Eu, 27 anos, minha noiva, 26 anos, meu pai, 52 anos, minha mãe, 50 anos. Como muitos que tiveram algo assim acontecer, eu nunca pensei que algo assim aconteceria comigo, mas aqui estamos. Nunca usei o Reddit, mas vi histórias daqui no TikTok, então pensei em tentar para qualquer conselho que vocês pudessem me dar. Pelos relatos de outras histórias, vejo que vocês gostam de histórias passadas, então tentarei ser o mais claro e preciso possível, mas passou apenas uma semana, então se eu começar a perder o controle durante a contagem disso, peço desculpas. Minha noiva e eu nos conhecemos no primeiro ano dela na faculdade, éramos ambos da mesma ala onde eventualmente nos encontramos. Mais tarde descobrimos que morávamos em cidades diferentes, então, quando íamos para casa, eu a levava comigo. Isso acrescentava apenas uns 20 minutos, então não era grande coisa. Após várias viagens e passar um tempo na escola, começamos a namorar. Minha família é unida, assim como a dela, então contamos para nossas famílias logo de cara. Eu já a tinha encontrado várias vezes ao deixá-la, mas era apenas uma apresentação e troca de cumprimentos. Ambas as famílias nos receberam de braços abertos e nosso relacionamento cresceu. Eu estava um ano à frente dela, então, quando me formei, fui para casa, onde consegui um bom emprego com bom salário. Eu a visitava na escola sempre que podia. Quando ela vinha para casa, arranjávamos tempo para ficar juntos. Depois que ela se formou, mudou-se para minha casa, pois nossos empregos estavam na cidade perto de onde crescemos. Assim como eu, ela foi oferecida com bom pagamento. Depois de morarmos juntos por cerca de 3 anos, eu a pedi em casamento, e estamos planejando nosso casamento desde então. Agora, passando para a parte que todos vocês estão lendo. Olhando para trás, houve muitas coisas que eu ignorei, pensando que meu pai estava apenas tentando receber bem a minha ex-noiva em nossa família. Coisas como meu pai ligar para ela o tempo todo e, se eu estivesse por perto, eles apenas me diziam que estavam falando sobre a festa da família que estava por vir ou algo assim. Uma vez, ela estava no chuveiro e seu telefone tocou. Eu vi que era meu pai, então eu atendi. Quando ele percebeu que era eu, ele soou chateado e surpreso que eu atendi. Então, eu perguntei o que estava acontecendo, e ele respondeu que queria falar com ela sobre o aniversário da minha mãe, que estava a uma semana de distância, e depois de 1 minuto, encerramos a ligação. Até mesmo digitando isso agora, sinto que sou um idiota por não perceber isso antes. No dia em que descobri, foi como qualquer outro dia. Ela tinha as quintas-feiras de folga, então fez o café da manhã para nós dois. Quando saí para o trabalho, ela me deu um beijo e disse para eu ter um ótimo dia. Durante o meu trajeto para o trabalho, percebi que tinha esquecido alguns documentos que precisaria para uma reunião às 15 horas. Deixei isso para lá e disse a mim mesmo que iria para casa no almoço para pegá-lo. Minha noiva me mandou mensagens durante o dia, falando sobre coisas casuais que casais costumam conversar, como o que você quer para o jantar, eu fiz a lavagem, você quer que eu a pendure, etc. Não achei necessário mandar mensagem dizendo que eu ia para casa no almoço, então, quando chegou a hora, apenas saí do trabalho e fui para casa. Quando cheguei em casa, notei um carro que parecia o do meu pai no nosso estacionamento, mas não dei importância e apenas estacionei e entrei no nosso prédio. Quando abri a porta, me deparei com uma cena de filme, em que um homem chega em casa mais cedo e pega sua esposa traindo, algo tão clichê. Havia um rastro de roupas, tanto dele quanto dela, levando até meu quarto, e o som de gemidos suaves ecoava pelo meu apartamento. Fiquei na porta em choque, meu cérebro era uma mistura de raiva, tristeza e nojo, mas se você fosse uma mosca na minha parede, veria o que parecia uma estátua, eu simplesmente não conseguia me mover. Quando finalmente recuperei a lucidez, sem saber quanto tempo havia passado, peguei o meu celular para gravar. Peguei todas as roupas que estavam no chão e as joguei no corredor do prédio. Em seguida, filmei a caminhada até o meu quarto, a porta estava aberta, então fiquei na entrada filmando por cerca de 1 minuto e depois acendi as luzes. Ambos pularam com a luz repentina e olharam para mim, e, para minha surpresa, era meu pai na cama com ela. Depois do choque inicial, meu pai percebeu que eu estava gravando e começou a entrar em pânico, tentando encontrar algo para se cobrir e dizendo para eu parar de gravar. Ele encontrou uma toalha e a enrolou em volta dele, depois começou a andar na minha direção. Eu disse a ele que, se não quisesse se machucar, parasse de se aproximar, mas ele ou não se importou ou não me ouviu e tentou pegar meu celular. Eu o acertei em cheio na mandíbula, a cabeça dele bateu na porta e ele caiu no chão. Minha noiva gritou, e eu apontei a câmera para ela e disse, preocupada com o seu amante, mas nada a dizer para o seu noivo?
Meu pai acordou depois de um cochilo de cerca de 1 minuto, e eu disse a eles que só precisava passar para pegar algo para o trabalho e que estava indo embora agora. Se um de vocês estiver aqui quando eu voltar, vou enviar este vídeo para todos que vocês conhecem. Encerrei o vídeo, olhei para o meu pai que ainda estava recobrando a consciência e disse que ele estava morto para mim. Você não é mais meu pai, mas você pode querer ir para casa e falar com a mãe, porque eu vou falar com ela em breve. Fiquei sentado no meu carro por um tempo até que uma das chefes no trabalho ligou para perguntar onde eu estava. Eu disse a ela que estava a caminho de volta agora. Quando cheguei ao escritório dela para entregar o documento, eu devia parecer horrível, porque ela começou a perguntar o que estava errado comigo. Eu disse a ela que não era nada e que ficaria bem. Eu podia vê-la me examinando e notou algum sangue na minha gola e levantou-se apressadamente e disse que você está sangrando. Olhei para baixo e disse que era do meu pai. Ela ficou confusa, então tirei meu celular e mostrei a ela o vídeo. Ela assistiu o vídeo inteiro e foi apresentada à minha noiva algumas vezes, mas nunca ao meu pai. Ela ficou em silêncio por um momento até finalmente perceber que minha noiva estava me traindo, mas não apenas isso, estava com meu pai. Ela perguntou se havia algo que poderia fazer, sugerindo que eu tirasse um tempo, mas eu disse a ela que não posso voltar lá agora. Que eu só preciso de 1 minuto e estarei bem para a reunião, e tenho outra camisa no meu escritório. A reunião correu bem, coloquei um sorriso para todos como se nada tivesse acontecido. Minha chefe veio até mim depois da reunião e perguntou como eu consegui fazer isso, mas eu apenas disse que não sei e fui para o meu escritório. Depois, voltei para casa, e estive sozinho pela primeira vez em muito tempo. Obrigado por ler, desculpe se me estendi muito, mas foi terapêutico colocar tudo para fora. Eu simplesmente não sei o que fazer, com certeza preciso sair deste apartamento, não consigo mais viver aqui e não há como dormir nessa cama. Sei que não só preciso fazer exames para verificar doenças sexualmente transmissíveis, mas acho que quebrei algo na minha mão. Meu Deus! Estou sem palavras. Eu simplesmente não sei o que dizer. Por favor, conte-nos o que aconteceu. Isso destruiu uma família inteira para o resto da vida. A esposa do meu colega de trabalho teve um caso com o irmão mais novo dele. Já se passaram 24 anos e sua família ainda está desestruturada. Sua mãe e outro irmão se voltaram contra o irmão traidor. Ele acabou se divorciando 5 anos depois. Ele tentou fazer funcionar tendo outro filho, mas disse que não houve um único dia em que ele não pensasse sobre isso e isso o consumiu como um câncer. Então ele se afastou de sua própria família. Atualização. Uau! Olá a todos! Eu não esperava voltar ao Reddit e receber tanto apoio. Na verdade, eu não tinha planejado atualizar nada, só queria compartilhar o que aconteceu e esperar por algum conselho. Depois que escrevi tudo o que aconteceu, fechei o computador e meio que entrei em uma depressão. Depois de postar, isso me atingiu como um trem. Para aqueles que pensam que é falso, eu gostaria de ser tão criativo a ponto de escrever livros em vez de trabalhar das 9 às 17. Então, no dia seguinte depois de postar, eu tentei entrar em contato com minha mãe, mas nenhuma de minhas chamadas estava conectando. Eu queria vê-la para o almoço e contar tudo a ela. Após cerca de 1 dúzia de tentativas, decidi entrar no meu carro e ir para a casa da minha mãe. Ela precisava saber o que aconteceu o mais rápido possível, mesmo que falar sobre isso fosse fazer a dor voltar. Durante a viagem, pensei no que diria e como diria, o que me fez começar a entrar em pânico. Tive que parar o carro 2 vezes para vomitar. Afinal, não é todo dia que você tem que dizer à sua mãe que seu pai está traindo com sua noiva. Cheguei à garagem e fiquei sentado em meu carro por um momento para me acalmar e reunir meus pensamentos. Fiquei no carro por alguns minutos quando minha mãe abriu a porta da frente, então saí do carro. Ela começou a me xingar, dizendo como eu ousava ir à casa dela depois de ter batido no meu pai por tentar separar uma briga entre minha noiva e eu. Ela me chamou de todos os nomes possíveis e me chamou de abusador, disse que eu precisava sair, já que a noiva não está pronta para me perdoar ainda, e com sorte, nunca estará. Sim, aparentemente meu pai a levou para a casa da minha família e disse à minha mãe que ela e eu discutimos e que quando meu pai tentou intervir, eu o agredi. Ela continuou por um tempo até que finalmente perdi a paciência e disse: Sério, mãe? Por que seu marido está transando com a minha noiva? É por isso que eu bati nele. E se você não pode acreditar em mim, tem um vídeo, vou enviá-lo para você. Mas como minha própria mãe pode falar comigo assim, não espere me ver de novo. Eu não quero ouvir seu pedido de desculpas quando você finalmente perceber que é tão péssima mãe quanto meu pai de merda. O rosto dela caiu, ela parecia como eu devo ter parecido quando entrei em meu apartamento pela primeira vez e os peguei. Peguei meu celular e enviei o vídeo a ela. Minha mãe pegou o dela e o ligou, abriu o vídeo e assistiu até a parte em que acendi a luz. Em seguida, ela colocou o telefone no chão, olhou para mim, mas me virei e entrei no carro.
Saí de sua garagem, olhei para ela antes de partir, e ela estava chorando. Meu coração se partiu por ela, mas muito foi dito durante aquela briga para eu voltar e perdoá-la. Quando cheguei em casa, comecei a limpar tudo em meu apartamento relacionado à minha noiva ou à minha família. Coloquei todas as coisas dela em caixas e as coloquei ao lado da porta da frente. Legalmente, este tem sido o lugar de residência dela, então tecnicamente não posso expulsá-la. O nome dela não está no contrato de aluguel, e ela é do tipo de pessoa que evita conflitos, e se ela voltar, além de pegar suas coisas, haverá muito conflito. Qualquer coisa que tivesse a ver com meus pais, eu coloquei em caixas e guardei. Como eu disse em meu primeiro post, éramos uma família muito unida, mas eu nunca tive problemas em cortar pessoas tóxicas da minha vida. Enviei uma mensagem para os pais dela e disse a eles que estávamos cancelando o noivado e disse a eles que ela estava me traindo. Agradeci por tudo que fizeram por mim, nosso relacionamento ainda estava em construção, mas eles foram gentis e solidários comigo, então isso só acrescentou mais dor à mistura. Terminei pedindo a eles que viessem buscar todas as coisas dela. Ainda não recebi uma resposta deles, mas estou esperando que eles venham pegar as coisas dela, para que ela não tenha motivo para voltar aqui. Atualização. Olá a todos, peço desculpas por não atualizar por um tempo. Gostaria de poder dizer que estou indo bem, mas seria uma mentira. Tudo me atinge em ondas, vou de estar completamente anestesiado a ferver de raiva. Não tive um momento feliz desde que descobri. Além de alguns amigos, não tenho realmente ninguém na vida real, especialmente desde que minha família se revelou uma porcaria. Muitas coisas aconteceram desde o meu último post, já se passou cerca de um mês, então esta atualização contará tudo o que tem acontecido. Depois do meu último post, decidi dar início a tudo o que precisava ser feito, como fazer exames, encontrar um terapeuta, mudar de casa e, é claro, comprar uma cama nova. Comecei ligando para o consultório do meu médico, dizendo que precisava fazer exames e pedindo uma referência para um terapeuta. Tive minha primeira consulta com uma terapeuta há 2 semanas, e decidimos continuar uma vez por semana. Também fiz o teste na semana passada, mas levará mais uma semana ou mais para obter os resultados, então cruzem os dedos por mim. Entrei em contato com um amigo corretor de imóveis e ele me enviou uma tonelada de anúncios e escolhi uma cabana reformada nos arredores da minha cidade. Terminei de me mudar há 2 dias. Quando terminei de me mudar, liguei para os pais da noiva. Quando eles atenderam, disse que me mudei e que ela ainda não pegou suas coisas, e que o proprietário começará a mostrar o apartamento em alguns dias, então é melhor alguém pegar as coisas dela antes que o proprietário as jogue fora. Isso deve tê-los acelerado, porque no dia seguinte meu ex-proprietário me enviou uma mensagem de agradecimento por esvaziar o apartamento. Ninguém sabe onde moro agora, exceto o amigo que me ajudou a encontrar este lugar, então sei que ela ou meus pais não aparecerão. A única coisa chata sobre este lugar é que troquei uma caminhada de 10 minutos para o trabalho por uma viagem de 45 minutos de carro. Meu telefone está explodindo com mensagens e chamadas da noiva, meus pais e alguns amigos, mas não tenho interesse em falar com ninguém, exceto minha terapeuta. No trabalho, tenho sido um fantasma, vou, faço meu trabalho e saio. Nas raras ocasiões em que tenho que falar com alguém, coloco um sorriso falso e finjo que está tudo bem. Minha chefe do meu post anterior tem tentado verificar como estou, mas eu também não conto a ela nada, apenas digo a ela que aprecio, mas ficarei bem. A verdade é que não sei se ficarei bem, entendo que o tempo cura tudo, mas sinto que isso só é relevante quando você está lidando com um problema, não quando perde quem você achava que eram as 3 pessoas mais próximas da sua vida de uma só vez. Uma grande parte de mim morreu e não há chance de ressuscitá-la. As sessões com minha terapeuta estão indo bem, suponho. Nunca fiz terapia antes, então não tenho referência do que é uma boa terapia. Nos damos bem, e ela parece realmente genuína em querer ajudar. A primeira sessão foi sobre nos conhecermos e entrar no que me trouxe até ela, nada em profundidade, apenas eu contando a ela o que aconteceu com minhas próprias palavras. Na segunda sessão, mergulhamos um pouco mais, ela me perguntou sobre o relacionamento que eu tinha com meus pais. Eu disse a ela que até agora era ótimo, conversávamos frequentemente e sempre nos comunicávamos bem quando algo estava errado e que cresci em um lar ótimo, mas tudo isso não significa mais nada. Ela perguntou por que cortei minha mãe da minha vida e eu disse a ela que minha mãe disse coisas para mim que eu não diria a alguém que desprezasse, então disse a ela que não há como ela se redimir disso. No final de nossa última sessão, dei a ela o link para minha página aqui para que ela possa ler mais sobre como me sinto e o que está acontecendo na minha cabeça. Sinto que é mais fácil escrever do que falar. Então, se você estiver lendo isso, olá, doutora. Por enquanto, estou ainda miserável. Eu pensei que estaria bem agora, não necessariamente feliz, mas bem. Eu sei que parte disso é culpa minha, por não me comunicar com meus amigos, mas quando penso em responder a eles, parece tão exaustivo.
Eu sei que eles vão querer se reunir ou vir à minha nova casa, mas eu simplesmente não tenho energia para estar perto deles. Até que eu tenha, vou trabalhar, ir às minhas consultas e sentar na varanda de trás tomando um pouco de uísque barato e tentar apreciar esta bela vista. Não caço desde o ensino médio, então talvez eu volte a fazer isso agora que posso caçar na minha varanda. Obrigado a todos por lerem até aqui. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.